Existem histórias que a gente escuta e imediatamente pensa: isso é mentira. Coisas tão fora da lógica, tão improváveis, que parecem ter saído de um roteiro de cinema. Mas não saíram. Aconteceram. De verdade. Pessoas comuns, vivendo situações tão bizarras, tão surreais, que desafiaram médicos, desafiaram a ciência, desafiaram o bom senso. Mesmo com testemunhas, provas, registros oficiais, essas histórias continuam sendo difíceis de acreditar. Neste vídeo, você vai conhecer 5 casos reais que vão fazer você repensar o que é possível e o que não é. Prepare-se para entrar num território onde a realidade ultrapassa a ficção. Se inscreve agora no canal Surrealidades e segura firme, porque o que você vai ouvir agora pode te deixar sem palavras. Gregory Barnes era um empresário norte-americano comum. Nada nele chamava atenção. Ele acordava cedo, trabalhava demais, viajava o tempo todo, até que, num dia de 1971, a vida decidiu colocá-lo diante do improvável. Às 10 horas da manhã, Gregory embarcou em um voo de conexão entre 2 cidades do interior dos Estados Unidos. O tempo estava instável, mas nada fora do comum. Meia hora após a decolagem, um som estranho ecoou pela fuselagem. O motor da aeronave falhou. O piloto fez o que pôde e conseguiu realizar um pouso forçado em uma plantação. Gregory saiu com arranhões e uma leve concussão, mas estava vivo. Para qualquer pessoa, isso já seria um trauma suficiente para nunca mais entrar em um avião. Mas Gregory precisava voltar para casa, e poucas horas depois, ele embarcou em outro voo, outro avião, outra tentativa, e o que parecia impossível aconteceu. Esse segundo avião também caiu. Dessa vez, o impacto foi mais violento. Houve explosão, feridos, mortos, e Gregory sobreviveu. De novo, médicos, bombeiros, jornalistas, todos ficaram em choque. As chances de um ser humano passar por 2 acidentes aéreos no mesmo dia e sair vivo eram praticamente nulas. Mas ele sobreviveu e se tornou involuntariamente protagonista de uma das coincidências mais surreais da história da aviação. Do lado de fora, ela parecia bem, mas por dentro, ela carregava algo que ninguém jamais imaginaria. 2001, Rússia. Após uma cesariana considerada simples, uma mulher chamada Valentina voltou para casa, acreditando que tudo havia corrido bem. Nos primeiros meses, ela sentia dores constantes. Os médicos diziam que era normal, mas os meses viraram anos, e os anos, quase 2 décadas. 18 anos, vivendo com dor, sem respostas. Até que, em 2019, durante um exame de rotina, que ela quase não fez, um médico viu algo estranho no raio-x. Uma sombra metálica, um contorno que não fazia sentido. A enfermeira, segurando o exame, engasgou ao perceber o que era. Uma tesoura cirúrgica, inteira, esquecida, dentro do corpo de Valentina. Por 18 anos, enquanto ela andava, cozinhava, dormia, abraçava a filha, a tesoura estava lá, cortando, pressionando, machucando, silenciosamente. O mais inacreditável, o corpo dela se adaptou. O organismo criou uma espécie de barreira de tecido, tentando conter a perfuração. Valentina sobreviveu, porque seu próprio corpo lutou em silêncio. Durante quase 2 décadas, uma cirurgia emergencial removeu o objeto. E pela segunda vez, Valentina sobreviveu. Pela primeira, foi a vida que protegeu ela. Pela segunda, o acaso. Ou, como alguns chamam, um milagre cirúrgico. A justiça pode ser cega,
Mas às vezes, ela também beira o absurdo. 1995, Estados Unidos. Um homem, preso por roubo, decide entrar com um processo judicial. Até aí, tudo normal. O que chocou o país foi quem ele resolveu processar. Ele mesmo. O argumento? Que ao cometer o crime, ele violou os próprios direitos civis. E por isso, como cidadão, ele merecia uma indenização. Valor solicitado? 5 milhões de dólares. O juiz responsável pelo caso ficou incrédulo. Se recusou a levar o processo adiante, mas não sem antes registrar que aquele era um dos casos jurídicos mais bizarros de toda a sua carreira. E ainda assim, o mais inacreditável ainda estava por vir. Como o prisioneiro não tinha como pagar a indenização a si mesmo, ele pediu que o Estado pagasse por ele. Isso mesmo, o Estado deveria indenizá-lo por algo que ele mesmo causou. O caso virou manchete, ganhou os jornais e levantou um debate. Aquilo era só uma piada ou uma estratégia genial para explorar uma brecha do sistema? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: esse prisioneiro entrou para a história por ter feito o impossível, processar a si mesmo. Era para ser só mais uma tarde comum. Uma criança brincando na calçada de casa, enquanto a mãe preparava o lanche. Mas em segundos, o silêncio. O menino, de 8 anos, havia desaparecido. Nenhum grito, nenhuma testemunha, nenhuma pista. A cidade entrou em pânico. Equipes de busca foram acionadas. Drones, cães farejadores, helicópteros, nada, nenhum sinal. E então, 3 dias depois, um milagre, ou um mistério ainda maior. O garoto foi encontrado, vivo, caminhando sozinho, em uma rua residencial, a mais de 800 quilômetros de distância. Desidratado, sim. Cansado, sim. Mas ileso, sem sinais de violência, sem lembrança de como foi parar ali. Nenhuma câmera o registrou. Nenhum veículo suspeito foi visto. Nenhuma testemunha relatou qualquer movimentação. Ele simplesmente apareceu. Quando os policiais perguntaram onde ele esteve, ele respondeu: "Acho que eu dormi, e quando acordei, estava aqui." Médicos não encontraram sedativos. Psicólogos não detectaram trauma. O caso, registrado em uma região da Europa Oriental, permanece até hoje, sem explicação. Para alguns, foi um sequestro mal resolvido. Para outros, algo além da lógica humana. Algo que nem a ciência consegue entender. Ela era só uma garota do interior. Mas o que aconteceu com ela desafiou a medicina, desafiou a lógica, desafiou o tempo. Carolina Olson, filha de pescadores, morava com a família em uma vila costeira, no sul da Suécia. Em 1892, com apenas 14 anos, ela escorregou no gelo e bateu a cabeça. A princípio, parecia algo leve, um desmaio, nada demais. Mas ela não acordou. Os médicos chamaram de coma leve e disseram que ela logo voltaria. Mas os dias viraram semanas, as semanas, meses, os meses, anos. E Carolina permaneceu dormindo, sem abrir os olhos, sem falar, sem reagir. Durante 32 anos, ela ficou em um estado inexplicável, sem estar morta, sem estar viva por completo. Os pais recusaram interná-la e cuidaram dela em casa. A alimentavam com líquidos, limpavam, mantinham sua pele hidratada, esperavam por um milagre. E o milagre veio em 1920, sem aviso, sem sinal, sem explicação. Ela acordou, olhou em volta e agiu como se tivesse dormido apenas por algumas horas. Reconheceu os irmãos, lembrou da casa, lembrou do acidente. Carolina estava lúcida, sem lesão cerebral, sem falhas de memória,
sem qualquer explicação plausível. Médicos do mundo todo estudaram o caso. 5 histórias, 5 vidas reais, cada uma mais inacreditável que a outra, mas todas verdadeiras. O mundo está cheio de coincidências, mistérios e situações que nem mesmo a ciência consegue explicar. Algumas pessoas chamam de sorte, outras de milagre ou destino, mas a verdade é uma só. A realidade é muito mais estranha do que a ficção. E se essas histórias te surpreenderam, é porque tem muito mais vindo por aí. Se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo, o impossível vai acontecer de novo.